Abandonada pelo filho na praia esquecida de Itapuã, ela tropeçou no navio fantasma cuspido pelo mar. O que o oceano sussurrava congelava o sangue e desmascarava o impostor de galões imperiais. O sol poente tingia o céu de laranja sobre a baía de Todos os Santos, enquanto Eulália tropeçava na areia úmida, o coração apertado como uma rede velha. A brisa salgada chicoteava seu rosto enrugado, carregando o cheiro de algas podres e peixe seco que se misturava ao suor de sua saia de linho rasgada. Aos 60 anos, Dona Eulália sentia os ossos protestarem a cada passo, mas o peso maior era o vazio deixado por Bento, seu único filho, que a arrastara até ali, à margem esquecida da lagoa de Itapuã, e a abandonara como se fosse um fardo inútil. "Mãe, o mar leva o que não serve mais", dissera ele, com voz rouca de rum barato, os olhos desviados para o horizonte, onde seu barco de contrabando desaparecia na névoa. As ondas lambiam seus pés descalços, frias como a traição que ainda ecoava em seus ouvidos, e o som ritmado delas parecia sussurrar segredos antigos, daqueles que o oceano guarda para os desvalidos. Eulália parou, ofegante, e olhou para trás, mas só viu as ruínas de um velho engenho de cana, suas paredes de taipa cobertas de trepadeiras espinhosas, como dedos acusadores estendendo-se da terra vermelha da Bahia rural. Era 1842, e a Império do Brasil, com seus imperadores distantes no Rio, pouco se importava com viúvas como ela, cujos maridos haviam perecido nas guerras contra os escravos fugidios ou nas febres que varriam as plantações. Bento, outrora o menino que ela criara sozinha após a morte de seu pai, crescera para se tornar um contrabandista astuto, navegando as águas traiçoeiras da Bahia para vender tabaco e rum aos portugueses remanescentes. Mas a ambição o consumira. Ele sonhava com uma vida em Salvador, longe da miséria da roça, e ela, com sua saúde frágil e mãos calejadas de fiar algodão, era o elo que o prendia ao passado. "Por que, Bento, depois de tudo?" murmurara ela horas antes, enquanto ele a empurrava para fora do jangal, o ar úmido cheirando a terra molhada e folhas de bananeira esmagadas. Ele rira, um som seco como o estalo de um chicote, e respondido: "Você é como esse lugar, mãe, velha e imprestável. O mar vai te dar o que merece, paz ou esquecimento." Suas palavras cortaram mais fundo que o vento cortante que agora soprava do largo, trazendo o gosto amargo de sal em sua língua ressecada. Eulália apertou o peito, sentindo o medalhão de prata que pendia de seu pescoço. Um relicário simples, gravado com o esboço de um navio fantasma, presente de seu avô, um marinheiro que jurava ter visto almas perdidas nas águas da Bahia. O metal estava quente contra sua pele, como se pulsasse com vida própria, um lembrete de histórias que ela contava a Bento na infância, sobre tesouros engolidos pelo mar e identidades roubadas pelas correntes. Agora, sozinha na praia deserta, o sol mergulhava no horizonte, tingindo as águas de um vermelho sangue que fazia o coração dela gelar. O som distante de gaivotas gritando ecoava como lamentos de almas não sepultadas, e o toque pegajoso da areia em suas palmas a ancorava à realidade cruel. Ela se ergueu devagar, os joelhos doendo como se carregassem o peso de anos de labuta, e avistou pela primeira vez a silhueta escura à frente. Um navio abandonado, semi-enterrado na areia movediça da lagoa, suas velas rasgadas pendendo como sudários ao vento. Chamavam-no de a sombra de Itapuã, sussurravam os pescadores de vilagens próximas, um casco podre que surgira do nada após uma tempestade feroz, há décadas, carregando rumores de piratas ou escravos revoltosos. Ninguém se aproximava. Diziam que o mar o cuspira ali para guardar maldições.
Eulália hesitou, o ar ao redor do navio mais frio que o resto da praia, como se uma névoa espectral o envolvesse, carregando o cheiro acre de madeira apodrecida e algo mais, enxofre talvez, ou o fedor de segredos enterrados. Seus pés a traíram, movendo-se por instinto, guiados pelo desespero de encontrar abrigo antes que a noite caísse com sua umidade opressiva. Deus me livre! Pensou ela, mas o medalhão em seu peito pareceu aquecer-se novamente, um formigamento sutil contra a pele, como um aviso ou um chamado. Ao se aproximar, o casco rangeu baixinho, um gemido de madeira velha contra a maré, e ela sentiu um arrepio subir pela espinha. Não de frio, mas de algo que observava das sombras do convés quebrado. Enquanto subia a prancha escorregadia, o sal das ondas espirrando em seu rosto como lágrimas não choradas, Eulália ouviu um ruído sutil, o tilintar de metal contra metal, vindo de dentro. Seu coração acelerou. Era como o eco de correntes, daqueles que os capatazes usavam nas senzalas distantes. "Quem está aí?" chamou ela, a voz trêmula ecoando no vazio, mas só o vento respondeu, uivando através das fendas como vozes sussurrantes. O interior do navio era um labirinto de escombros, caixotes virados, cordas emboladas cheirando a mofo e alcatrão, e o piso úmido que grudava em suas solas como mãos pegajosas. A luz fraca do crepúsculo filtrava-se pelas vigias quebradas, projetando sombras dançantes que pareciam figuras curvadas, e o ar estava carregado de umidade que pesava nos pulmões, misturada ao gosto metálico de ferrugem na boca. Ela avançou devagar, as mãos tateando as paredes curvadas, sentindo as lascas de madeira cravarem-se em sua palma, uma dor aguda que a mantinha acordada, real. De repente, um baque surdo veio debaixo do convés, como se algo se movesse nas entranhas do navio. Eulália congelou, o sangue pulsando em seus ouvidos como o rugido de uma tormenta distante. "É só o mar", murmurou para si mesma, mas o som repetiu-se mais próximo e ela soube, no fundo da alma, que Bento a deixara ali não por acaso. O navio era conhecido como armadilha para os indesejados, um lugar onde o oceano cobrava suas dívidas. O medalhão queimou contra seu peito e, pela primeira vez, ela questionou se o mar realmente guardava paz, ou apenas as mentiras que os vivos não ousam enfrentar. A noite caiu como um manto pesado, o luar prateando as ondas que batiam contra o casco com um ritmo hipnótico, quase como um canto de sereia. Eulália encontrou um canto seco no porão, onde se encolheu, o cheiro de sal e decomposição impregnando suas roupas como uma maldição. Sonhos fragmentados a assombraram, visões de Bento rindo no convés de seu barco e uma figura sombria, de uniforme imperial, com olhos que não eram seus. Acordou sobressaltada com o amanhecer, o orvalho frio escorrendo pelo casco e o som de passos, reais, desta vez, ecoando acima. Alguém se aproximava do navio, e o arrepio em sua nuca sussurrava que não era resgate, mas o começo de algo que o mar havia escondido por anos. Mas quando ela espiou pela escada rangente, o vulto que viu a bordo não era de pescador local. Era um homem de porte militar, o casaco bordado com galões dourados que brilhavam ao sol nascente, e em sua mão um revólver antigo que ele girava distraidamente, como se o navio fosse seu território particular. O coronel Álvaro de Mendonça, como o chamavam nas vilas próximas, um oficial da Guarda Imperial que patrulhava as costas em busca de rebeldes e contrabandistas. Seu rosto, marcado por uma cicatriz fina como uma navalha, voltava-se para o horizonte, mas algo em sua postura, rígida demais, calculada, fez o estômago de Eulália revirar. Ele murmurou para si mesmo, palavras baixas que o vento levou, mas ela captou fragmentos. "O navio, ele sabe." E então, como se sentisse o peso de um olhar invisível, ele virou a cabeça devagar, os olhos fixando-se exatamente onde ela se escondia. O coração de Eulália parou por um instante.
Ele sorriu, um gesto frio que não chegava aos olhos, e guardou a arma no coldre. "Saia daí, velha!" chamou ele, a voz grave ecoando como um trovão abafado. O mar não perdoa espiões. Ela recuou para as sombras, o medalhão agora gelado contra sua pele, e soube que Bento não a abandonara apenas por ganância. Havia algo maior, uma teia de traições que ligava seu filho a esse homem, e o navio era o centro de tudo. O toque úmido do piso sob seus dedos parecia vivo, pulsando como veias, e o cheiro de sal se intensificou, misturado a algo podre, como carne enterrada há tempo demais. Enquanto o coronel subia ao convés superior, seus passos pesados fazendo o navio gemer, Eulália rastejou para um esconderijo entre caixotes velhos, o ar confinado cheirando a poeira e segredos mofados. Ele vasculhava os compartimentos, abrindo gavetas com um estalo metálico que ecoava em seu peito, e ela ouviu papéis farfalharem, documentos, talvez, daqueles que o Império usava para caçar traidores. "Onde está você, Bento?" resmungou ele, e o nome atingiu Eulália como um soco. Seu filho e o coronel. Aliados? O suor escorria por sua testa, salgado como lágrimas, e o som de sua própria respiração parecia alto demais no silêncio opressivo. De repente, um clique, o cão do revólver sendo armado. Eulália tapou a boca, o pano de sua saia úmido contra os lábios, e pensou no medalhão, no navio gravado nele que agora a abrigava. O mar sussurrava lá fora, um murmúrio insistente que parecia dizer: "Ele não é quem diz ser." E naquele instante ela sentiu o primeiro fio da teia se desenrolar, gelando seu sangue como a maré alta que lambia o casco, prometendo engolir todos eles. O sol da manhã filtrava-se pelas fendas do casco, pintando listras douradas no porão úmido, enquanto Eulália se encolhia mais fundo nas sombras, o coração martelando como um tambor de candomblé proibido. O ar confinado cheirava a sal incrustado e madeira inchada pela umidade, um odor que grudava na garganta como catarro de febre, e o toque pegajoso de teias de aranha em sua mão a fez estremecer, recordando as noites em que fiava linhas finas à luz de vela, sonhando com um futuro que Bento roubara. Ela ouvia os passos do coronel Álvaro ecoarem acima, pesados como cascos de mulas na terra batida, cada um deles um lembrete de que o navio, outrora, a sombra de Itapuã, não era mero refúgio, era uma tumba flutuante, cuspida pelo mar em 1820, após uma tormenta que engolira uma flotilha imperial. Pescadores de Itapuã contavam que o casco carregava almas de marinheiros enforcados por traição, e agora, com o oficial revirando os compartimentos, Eulália sentia o peso dessas histórias como uma âncora em seu peito. O medalhão de prata, ainda frio contra a pele suada, parecia pulsar fracamente, como se o navio gravado nele despertasse para testemunhar o que viria. "Eu sei que você está aí, Bento", rosnou o coronel, sua voz grave cortando o ar como uma lâmina de baioneta, misturada ao som distante de ondas batendo contra o lado de fora, um ritmo que acelerava o pavor dela. Eulália tapou os ouvidos, mas as palavras vazavam, carregando o cheiro de tabaco queimado que emanava dele, um aroma que lembrava as noites em que Bento voltava de suas viagens, as mãos sujas de fuligem de contrabando. Por que o nome de seu filho? A traição de Bento fora pessoal, um corte familiar, mas isso soava como algo maior, entrelaçado com as teias do Império, rumores de oficiais corruptos que traficavam escravos fugidos pelas costas baianas, trocando lealdade por ouro português. Ela se arrastou para trás, os joelhos roçando o piso áspero coberto de limo salgado, que ardia como sal em feridas abertas, e espiou por uma brecha entre os caixotes. O coronel, alto e de ombros largos, sob o uniforme azul escuro com botões de latão opacos, folheava um maço de papéis amarelados, os dedos longos traçando linhas como se decifrassem um mapa amaldiçoado. De repente, ele parou, o nariz franzindo ao captar o mesmo cheiro que a sufocava. Mofo e algo mais podre, como páginas mergulhadas em água salobra. "Saia, rato de esgoto", chamou ele, mais baixo agora.
o tom mudando para um sussurro que arrepiava a nuca de Eulália, como o vento que uivava pelas vigias quebradas, trazendo o gosto fresco de iodo em sua língua seca. Ela mordeu o lábio, sentindo o sangue quente e metálico, e lembrou-se de uma noite distante, em 1830, quando Bento, ainda menino de 10 anos, encontrara um medalhão idêntico na praia de Itapuã, jogado pelas ondas. "É um talismã, mãe, contra os monstros do mar", dissera ele, os olhos brilhando de inocência que o tempo corroera como ferrugem. Agora, o dela queimava de novo, um formigamento que subia pelo pescoço, como se o objeto respondesse a um chamado invisível. O coronel avançou, os saltos de suas botas estalando contra o convés como tiros de mosquete, e Eulália soube que ele a farejara, não como animal, mas como predador que fareja fraqueza. Ela se moveu rápido, rastejando para um nicho estreito atrás de uma pilha de barris vazios, o ar ali mais denso, carregado de um fedor azedo de vinho azedo derramado anos antes, que se misturava ao suor frio escorrendo por suas costas. Seus dedos tatearam o medalhão, apertando-o como âncora, e ela rezou em silêncio, as palavras em Yorubá sussurradas por sua avó, ecoando em sua mente como o som abafado de conchas batendo na concha. "Euê, proteja os esquecidos", murmurou, o gosto de bile subindo na garganta. Mas o destino não perdoava preces apressadas. Um baque surdo veio de cima, como se o coronel chutasse uma porta, e papéis choveram como folhas secas, caindo a centímetros de seu esconderijo. Um deles deslizou até ela, amassado e manchado de sal, e Eulália o desdobrou com mãos trêmulas, o papel áspero cortando sua pele como navalha fina. Linhas de caligrafia imperial, datadas de 1841, falavam de um contrabando de armas para rebeldes quilombolas nas matas de Cachoeira, assinado por um capitão Álvaro de Mendonça, mas o traço era irregular, como se a mão tremesse de medo ou embriaguez. Seu estômago revirou. O homem acima não era mero patrulheiro, mas o arquiteto de uma rede que Bento infiltrara, prometendo riquezas que agora o ligavam a essa armadilha flutuante. "Você me deve, rapaz", grunhiu o coronel, e o som de metal raspando madeira, uma gaveta sendo forçada, fez Eulália congelar, o coração na garganta como um peixe engasgado. Ela dobrou o papel e o escondeu no corpete, sentindo sua quentura contra o peito, como um carvão vivo, e percebeu que o mar não escondia apenas tesouros, mas identidades falsas, tecidas em tinta e sangue. Enquanto o oficial prosseguia sua busca, o navio pareceu inclinar-se ligeiramente, um gemido profundo de madeira contra a areia movediça, como se o casco respirasse com a maré subindo. Eulália aproveitou o momento, saindo do nicho com um movimento fluido, os pés descalços silenciosos no piso escorregadio, o ar úmido colando a saia em suas pernas como algas vivas. Ela desceu uma escada estreita para o porão inferior, onde a escuridão era absoluta, quebrada apenas pelo brilho fraco de bioluminescência nas poças d'água. Fungos que os pescadores chamavam de luzes de alma perdida, frios ao toque como neve inexistente na Bahia. O cheiro ali era insuportável, uma mistura de peixe morto e enxofre, que queimava os olhos e fazia sua tosse ecoar como um chamado involuntário. Mas era seguro por ora. Ela se agachou atrás de uma viga torcida, o metal enferrujado mordendo sua palma, e ouviu o coronel xingar baixinho, o som de sua bota chutando escombros. "Eu o vi ontem, no barco de contrabando, com o ouro que me prometeu", disse ele para o vazio, e Eulália sentiu um frio na espinha, como se o mar infiltrasse o casco. Bento não a abandonara por simples crueldade. Era parte de um pacto rompido, onde o filho a usara como isca para despistar o oficial, deixando-a no navio amaldiçoado que servia de esconderijo para documentos incriminadores. O medalhão aqueceu-se novamente, e ela o abriu pela primeira vez em anos, revelando não um retrato,
mas uma miniatura desbotada de um jovem oficial, não seu avô, mas alguém de olhos idênticos aos do coronel acima, com uma cicatriz que não combinava. "Quem é você de verdade?" Sussurrou ela para o objeto, o gosto salgado de lágrimas misturando-se ao ar viciado. De repente, um estrondo. O coronel descendo a escada, a lanterna em sua mão, lançando sombras alongadas como fantasmas dançantes, o óleo queimando com um chiado que enchia o porão de fumaça acre. Eulália recuou, o coração disparado, e tropeçou em algo sólido. Uma caixa de ferro, semi-enterrada no limo, com uma fechadura enferrujada que cedia ao seu puxão desesperado. Dentro, não ouro, mas mais papéis, cartas seladas com cera imperial, uma delas endereçada a "Meu irmão perdido, Álvaro". O ar pareceu rarear, o som de sua respiração ofegante misturando-se ao gotejar da água, e ela leu as primeiras linhas à luz trêmula. Confissões de deserção, de um homem que trocara o uniforme por uma vida de impostor, roubando a identidade de um irmão morto nas guerras cabanas. O coronel, ou quem quer que ele fosse, parou a centímetros dela, o cheiro de seu suor misturando-se ao mofo, e Eulália soube que o segredo do navio não era apenas de Bento, mas de um fantasma que vestia galões dourados. Enquanto ele se aproximava, a lanterna balançando como um pêndulo de forca, o medalhão em seu peito pareceu gritar, um calor que queimava como ferro em brasa. E Eulália apertou os papéis contra o corpo, sentindo o primeiro gosto de vingança amarga na boca, como fel de fruto podre. Mas o que viria a seguir congelaria até o mar ao redor. A lanterna do coronel balançava como um farol amaldiçoado no porão escuro, lançando tremores de luz sobre o rosto suado de Eulália, enquanto ela se encolhia contra a viga enferrujada, o papel da carta crepitando em seus dedos como folhas secas ao fogo. O ar viciado do porão inferior pesava como chumbo úmido, impregnado de um cheiro azedo de salmoura velha e algas apodrecidas que grudava na pele dela como uma segunda camada de luto, e o gotejar constante da água infiltrada ecoava como lágrimas ritmadas, marcando o tempo de sua respiração ofegante. Aos 60 anos, Dona Eulália sentia os pulmões arderem com o esforço de se manter imóvel, os músculos das pernas tremendo contra o piso viscoso que se colava às solas dos pés descalços, frio como o toque de um cadáver recém-pescado. O medalhão, agora um peso quente entre seus seios, parecia ecoar o calor da lanterna distante, um formigamento que subia pela espinha, como se o objeto vivo sussurrasse alertas ancestrais, daqueles que sua avó contava nas noites chuvosas de cachoeira, sobre relíquias que guardavam almas trocadas pelo mar. Ela apertou a carta contra o corpete, sentindo as bordas ásperas raspar a fina musselina de sua blusa, e leu mais uma linha à luz fraca. Eu tomei seu nome, teu irmão, para fugir da forca imperial, mas o mar cobra o preço em sangue falso. O impostor acima não era Álvaro de Mendonça, o herói das patrulhas contra cabanos. Era um desertor e sem nome, um fantasma que vestia o uniforme de um morto para caçar os vivos. Passos pesados desceram a escada rangente, cada degrau gemendo como madeira sob o peso de uma culpa antiga, e o cheiro de tabaco e couro polido invadiu o porão, misturando-se ao fedor marinho até formar uma náusea que subia pela garganta de Eulália, amarga como bile de café requentado. Eu sinto você aqui, como o fedor de traição, murmurou o homem que se dizia coronel, sua voz rouca ecoando nas vigas curvadas, carregada de um sotaque que não era baiano puro. Algo do sul, talvez Rio Grande, onde os ventos frios moldavam homens duros como pedras de engenho. Eulália recuou mais fundo na sombra, o coração batendo um ritmo descompassado que rivalizava com o bater das ondas contra o casco, um som hipnótico que parecia convocar as águas para dentro, subindo o nível das poças ao seu redor, até lamberem seus tornozelos com um frio pegajoso. Ela se lembrou de Bento, o filho que a traíra na véspera, empurrando-a para a praia de Itapuã, com mãos firmes como as de um capataz, o cheiro de rum
e suor dele ainda fresco em sua memória. Fique quieta, mãe. Isso é pelo nosso bem. Mas agora, com a carta em mãos, ela via o fio que os ligava. Bento não era mero contrabandista. Era o mensageiro desse impostor, levando ouro sujo das costas para as senzalas ocultas, prometendo a ela um fim discreto no navio para silenciar testemunhas. O impostor parou a poucos metros, a lanterna erguida como uma tocha de inquisição, projetando sua silhueta alongada nas paredes úmidas, onde manchas de sal formavam padrões como runas esquecidas, e o óleo crepitava com um chiado que enchia o ar de fumaça acre, queimando os olhos de Eulália, até lágrimas escorrerem quentes por suas bochechas enrugadas. Você acha que o mar esconde segredos para sempre? Ele devolve tudo, podre e inchado, disse ele, girando devagar, o revólver em sua mão livre reluzindo como dente de tubarão à luz trêmula. Eulália mordeu o interior da bochecha, sentindo o gosto metálico de sangue misturar-se ao sal do ar, e pensou no medalhão novamente. O mesmo que Bento encontrara na infância, idêntico ao que pendia agora em seu peito, gravado com o navio que os abrigava, como se o destino tecesse laços invisíveis entre traidores e traídos. Saia, Bento, ou quem quer que você seja agora, insistiu ele, e o nome cortou o silêncio como um arpão, fazendo Eulália congelar, o suor frio escorrendo pelas costas como dedos gelados. Ela se moveu então, num impulso que surpreendeu até a si mesma, arrastando-se para o lado oposto do porão, os joelhos raspando o limo que se desfazia em grumos pegajosos sob o peso de seu corpo, e o som de sua saia rasgando contra uma prega de metal ecoou baixo, mas suficiente para fazê-lo virar. Ah, não é o rapaz, riu ele, um som seco como cascalho sob botas, e avançou com passos deliberados, a lanterna balançando mais rápido, lançando sombras que dançavam como espíritos agitados nas poças refletoras. Eulália alcançou uma escotilha lateral, semi-trancada por algas secas que se desfaziam ao toque, cheirando a peixe seco e sol escaldante, e a forçou com as unhas, sentindo as cutículas rasgarem em dor aguda que a ancorava à fúria crescente. O ar fresco da maré invadiu o espaço, carregando o aroma limpo de algas vivas e brisa matinal, um contraste que clareou sua mente. Bento a usara como isca, mas o impostor era o predador maior, um homem que roubara não só uma identidade, mas vidas inteiras, trocando-as por patentes falsas nas guerras que dizimavam as roças baianas. Com um empurrão final, a escotilha cedeu, e Eulália rastejou para fora, emergindo na lateral do navio onde a areia movediça se misturava à água rasa da lagoa, o sol do meio-dia queimando sua pele exposta como ferro em brasa, e o barulho das gaivotas gritando acima parecia zombaria cruel de sua fuga precária. Ela correu pela praia estreita, os pés afundando na areia fofa que sugava como bocas famintas, o vento chicoteando seu cabelo grisalho com dedos salgados, e olhou para trás apenas uma vez. O impostor saíra ao convés, o uniforme impecável contrastando com o caos do casco, os olhos estreitados fixos nela como um falcão sobre presa. "Volte aqui, bruxa! O mar te trará de volta!" berrou ele, disparando um tiro para o ar que ecoou como trovão seco, o cheiro de pólvora queimada se espalhando pelo vento, misturando-se ao iodo fresco. O estampido fez pássaros erguerem voo em pânico e Eulália tropeçou, caindo de joelhos na água rasa, o frio da laguna subindo pelas pernas como veneno lento, mas se ergueu com a carta ainda segura, sentindo o medalhão pulsar em sincronia com seu coração acelerado. Ela se embrenhou nas dunas cobertas de capim-espada, cujas lâminas cortantes rasgavam sua saia com estalos secos, o sol batendo impiedoso em suas costas e transformando o suor em riachos quentes que escorriam até a areia, e o som distante de mais tiros, ou era o eco, a impulsionava adiante para as ruínas do engenho abandonado que vira na véspera.
Ali, entre paredes de taipa desmoronadas, onde trepadeiras espinhosas se entrelaçavam como teias de viúva negra, ela se escondeu em um canto sombreado, o ar seco cheirando a terra vermelha e cana queimada de colheitas passadas. Um aroma que evocava memórias de Bento criança, correndo pelos campos com risos que o mar agora engolia. Ele me vendeu para isso, sussurrou ela para o vazio, desdobrando a carta novamente, os dedos trêmulos traçando as palavras que desmascaravam o coronel. Deserção em 1837, durante a cabanagem, onde o verdadeiro Álvaro morrera afogado, e o irmão impostor assumira o posto para lucrar com o caos, caçando contrabandistas como Bento para silenciar cúmplices. O papel tremia em suas mãos, úmido de lágrimas salgadas, e Eulália sentiu o primeiro surto de redenção. Não vingança cega, mas uma luz fraca, como o brilho do medalhão, prometendo que o mar, afinal, devolvia o que era devido. Mas enquanto o sol se inclinava para o oeste, tingindo as ruínas de ouro avermelhado, um vulto surgiu na trilha poeirenta que levava à lagoa. Não o impostor, mas uma figura encurvada, de chale puído e olhos fundos como poços de quilombo, uma velha pescadora de Itapuã, chamada Zefinha, que carregava uma cesta de conchas cheirando a maré baixa. "Dona, o que o vento te trouxe de volta?" perguntou ela, a voz rouca como cascalho molhado, e Eulália hesitou, o peso da carta queimando como segredo vivo. Zefinha estendeu a mão calejada, o toque áspero como casca de cajueiro, e murmurou: "O navio chama os perdidos. Eu ouvi os sinos dele esta manhã." Eulália entregou-lhe de um fragmento da carta, testando a lealdade, e viu os olhos da mulher se arregalarem, reconhecendo o selo imperial falso. "Ele vem por todos nós agora", disse Zefinha, o vento carregando suas palavras como fumaça. E juntas, elas se voltaram para o horizonte, onde o casco da sombra de Itapuã se erguia como sentinela sombria, sussurrando que a teia de mentiras se apertava, e o próximo nó poderia ser o de Eulália. Enquanto a tarde caía com um calor opressivo que grudava a saia em suas coxas, o som de cascos de cavalo ecoou distante, e Eulália soube que o impostor não desistira. Ele cavalgava pela praia, a poeira vermelha subindo como sangue em pó, e o medalhão em seu peito gelou de repente, como se o mar previsse o confronto que viria com a maré noturna. O crepúsculo tingia as dunas de roxo profundo, enquanto Eulália e Zefinha se agachavam atrás de uma mureta de taipa desmoronada, o som de cascos ecoando como batidas de tambor em ritual proibido. O ar da tarde carregava o cheiro terroso de capim molhado pela maresia e o leve aroma de peixe defumado da cesta de Zefinha, que se misturava ao suor salgado escorrendo pelo pescoço de Eulália, fazendo sua pele coçar como ferro enferrujado sob sol escaldante. Aos 60 anos, Dona Eulália sentia as juntas dos dedos latejarem ao apertar a carta amassada, o papel agora úmido e pegajoso contra sua palma calejada, um toque que ancorava sua fúria crescente como a âncora de um barco à deriva na Baía de Todos os Santos. Zefinha, com seus olhos fundos como poços de quilombo escondido nas matas de cachoeira, inclinou-se para perto, o chale puído roçando o braço de Eulália com uma aspereza reconfortante, como lã tecida à mão em noites de vigília. "Ele cavalga como o diabo das léguas, esse falso galão", sussurrou a pescadora, a voz rouca carregada de sotaque recifense, ecoando o vento que soprava das lagoas, trazendo o gosto fresco de algas e lama. Eulália assentiu, o medalhão gelado contra seu peito enviando um arrepio que subia pela espinha como água gelada da maré noturna, e lembrou-se de como Bento, em sua juventude, brincava com um objeto idêntico na praia de Itapuã, girando-o ao sol até brilhar como promessa vazia. "Isso nos protege, mãe, dos homens que mentem com uniformes."
Os cascos se aproximaram, um trote deliberado que fazia a terra vermelha vibrar sob seus pés descalços, e o cheiro de couro curtido e poeira subiu no ar, misturando-se ao fedor distante de pólvora residual do tiro anterior, um odor que queimava as narinas de Eulália como fumaça de engenho em chamas. Ela espiou pela fresta da mureta, vendo o impostor desmontar com graça felina, o cavalo bufando vapor quente no ar esfriante, e o uniforme azul escuro dele se destacando contra o horizonte avermelhado como uma mancha de tinta imperial. Não era o Álvaro verdadeiro, morto afogado na cabanagem de 1837, mas um irmão covarde que roubara o nome para ceifar fortunas nas costas baianas, caçando contrabandistas como Bento para embolsar ouro de escravos fugidos. "Eu sei que você fugiu para cá, velha coruja", gritou ele para as ruínas, a voz grave cortando o silêncio como lâmina de facão, e desamarrou o revólver do coldre com um clique metálico que ecoou em seu peito. Zefinha apertou o braço de Eulália, as unhas curtas cravando-se na carne com dor aguda, um lembrete tátil de que a solidão da traição de Bento se transformava agora em laço improvável de sobrevivência, tecida entre viúvas das roças esquecidas. Elas se moveram como sombras, rastejando pelo labirinto de paredes caídas, onde trepadeiras espinhosas chicoteavam suas saias com estalos secos, o capim cortante raspando as canelas de Eulália como dentes miúdos, e o sol poente lançava raios longos que aqueciam sua nuca suada, contrastando com o frio úmido que subia da terra. "Corra para a mata, eu distraio", murmurou Zefinha, os olhos faiscando com uma determinação forjada em fugas de senzalas, e antes que Eulália pudesse protestar, a pescadora ergueu-se parcialmente, atirando uma concha contra uma pilha de escombros distantes. Um estalo alto como casca de coco quebrando, que fez o impostor virar na direção errada. "Ali!" rosnou ele, avançando com passos pesados que esmagavam gravetos sob as botas, o som rangente como ossos se partindo, e Eulália aproveitou para se embrenhar nas árvores de manguezal próximas, as raízes retorcidas afundando na lama pegajosa que grudava em suas solas como argila viva, fria e escorregadia ao toque. O manguezal era um emaranhado de troncos cinzentos e folhas largas que filtravam a luz crepuscular em padrões verdes e sombrios, o ar denso cheirando a decomposição doce de folhas caídas e água estagnada, um perfume que enchia os pulmões de Eulália com um peso opressivo, misturado ao gosto amargo de medo na boca. Ela avançou devagar, os galhos baixos roçando seu rosto com umidade pegajosa, deixando trilhas frias na pele enrugada, e ouviu atrás de si o confronto breve. Zefinha gritando algo em tupi, misturado a português. "Volte pro mar que te cuspiu, fantasma!" Seguido de um tiro que rasgou o ar como tecido rasgado, o eco reverberando nas árvores como lamento de alma perdida. O coração de Eulália acelerou, um pulsar surdo em seus ouvidos que rivalizava com o zumbido de mosquitos ao redor, e ela apertou a carta no corpete, sentindo sua quentura como um emblema de redenção incipiente. Não mais vítima de Bento, mas portadora de uma verdade que poderia desfazer a teia do impostor, libertando não só a si, mas as sombras das roças baianas oprimidas pelo império distante. Mais adiante, o manguezal abria-se para uma clareira escondida, onde uma cabana de palafitas erguia-se sobre palafitas de madeira podre, o telhado de palha farfalhando ao vento como sussurros de antepassados. Eulália hesitou na entrada, o cheiro de fumaça de lenha e ervas curativas emanando da porta entreaberta, um aroma reconfortante que aquecia o ar úmido como um abraço maternal, e empurrou a porta rangente, revelando o interior escasso. Uma mesa tosca, redes tecidas penduradas e um altar improvisado com conchas e velas apagadas. Uma voz fraca veio das sombras. "Entre, filha do mar. O vento me disse que você carregava o peso de um navio fantasma. Era seu Ramiro, um velho caiçara de Itapuã, encurvado sobre uma esteira, os olhos leitosos fixos em nada, mas as mãos nodosas estendidas como se vissem através da carne. Ele era o guardião das lendas locais, um ex-marinheiro que perdera a vista na febre de 1840
e agora vivia de histórias trocadas por peixe seco. Sente-se, disse ele, o toque de sua mão calejada em seu braço áspero como casca de ipê, transmitindo um calor que dissipava o frio do medalhão. Eulália obedeceu, o banco de madeira rangendo sob seu peso, e desabafou em sussurros entrecortados. O ar da cabana carregado de umidade que condensava em gotas frias na pele de seu colo, enquanto o som distante de mais tiros, ou era o eco da maré, filtrava-se pelas fendas. Meu filho me traiu, e esse homem, ele não é quem diz. Ramiro assentiu devagar, os dedos traçando o ar como se desenhasse mapas invisíveis, e pediu para ver a carta, seus toques leves desdobrando o papel com reverência, o farfalhar ecoando como páginas de livro sagrado. Ah, o selo falso! Eu naveguei com o verdadeiro Álvaro antes da cabanagem. Ele afogou-se com o medalhão de família, idêntico ao seu. Seus olhos cegos pareciam perfurar, e Eulália tirou o relicário, o metal agora morno em sua palma, revelando a miniatura desbotada que Ramiro tocou com um suspiro. É o mesmo. O impostor o roubou do corpo flutuante, trocando identidades como cobra mude a pele. Bento deve ter topado com isso no contrabando, e agora o mar cobra a dívida. Enquanto a noite caía, o luar infiltrando-se pela palha, em feixes prateados que dançavam no chão de terra batida, Ramiro contou fragmentos da lenda da sombra de Itapuã. O navio surgira em 1820 após uma tormenta, carregando documentos de uma conspiração imperial contra quilombolas, escondidos no porão para que o impostor os usasse como chantagem. O mar guarda, mas devolve aos puros de coração, murmurou ele, o cheiro de sua cachimba recém-acesa enchendo o espaço com fumaça doce de tabaco nativo, que Eulália inalou fundo, sentindo o alívio queimar a garganta como licor caseiro. Mas o alívio durou pouco. Um arranhar na porta fez Ramiro enrijecer, e Eulália soube, pelo gelar súbito do medalhão, que o impostor rastreara seu rastro. Não sozinho, mas com reforços de capangas locais, seus sussurros roucos infiltrando-se como serpentes na noite. Eles vêm pelo fogo que você acendeu, alertou Ramiro, e juntas, pois Zefinha surgira na porta, ofegante e com um corte superficial no braço, o sangue pingando quente na terra. Elas se prepararam, o ar tenso cheirando a medo e determinação, como o prenúncio de uma tormenta que lavaria as mentiras da Bahia. Enquanto os passos se aproximavam da clareira, o som de folhas esmagadas sob botas misturando-se ao canto dos grilos, Eulália apertou a carta e o medalhão, sentindo o primeiro pulsar de coragem redentora, mas um sussurro do velho a gelou. O mar revela, mas o preço é o sangue que você ainda guarda por Bento. A lua cheia banhava a clareira em prata fria, enquanto Eulália se erguia devagar, o sussurro de Ramiro ecoando em sua mente como o último fôlego de uma concha vazia. O ar noturno do manguezal carregava o cheiro úmido de lama revirada e folhas em decomposição. Um odor terroso que se grudava à saia de Eulália como mãos invisíveis, misturado ao leve aroma de sangue fresco do corte em Zefinha que pingava quente na terra batida da cabana. Aos 60 anos, Dona Eulália sentia o peso da carta no corpete pressionar seu peito como uma ferida aberta, o papel amassado agora quente contra a pele suada e o medalhão, pulsando em sincronia com seu coração acelerado, enviava ondas de formigamento que subiam pelos braços como correntes elétricas do mar distante. Zefinha, ofegante ao lado da porta, limpava o ferimento com um trapo úmido que cheirava a vinagre de cana, o toque áspero fazendo-a sibilar baixinho, enquanto Ramiro, o cego, tateava uma prateleira de madeira podre em busca de uma faca serrilhada, suas unhas nodosas raspando a superfície com um som seco, como casca de coco se partindo. Eles são 3 pelo cheiro de suor e pólvora, murmurou o velho, os olhos leitosos fixos no vazio, e o vento que entrava pelas fendas da palha farfalhava como sussurros de ancestrais iorubás, trazendo o gosto salgado de lágrimas não derramadas à língua de Eulália. Os passos se aproximaram,
esmagando o tapete de folhas secas com estalos ritmados que faziam o chão vibrar sob os pés descalços dela, e o primeiro capanga surgiu na borda da clareira, uma silhueta encurvada sob um chapéu de palha amassado, o rifle enferrujado reluzindo ao luar como dente amarelado. A velha e os ratos dela, o coronel quer vivos, mas não disse inteiros, rosnou ele, a voz grossa carregada de sotaque sertanejo, ecoando nas palafitas que rangiam como ossos velhos, e o cheiro acre de tabaco mastigado emanou dele, misturando-se ao fedor de lama nos sapatos gastos. Zefinha reagiu primeiro, arremessando a cesta de conchas vazia contra o homem, um impacto surdo seguido de estilhaços voando como granizo, cortando o ar com assobios agudos que fizeram o capanga recuar, xingando em português misturado a tupi. Eulália, impulsionada por um fogo que queimava mais que o medo, agarrou a faca das mãos de Ramiro, o cabo de osso liso e frio em sua palma calejada, e avançou para a porta, sentindo o ar noturno chicotear seu rosto com umidade pegajosa, como beijos indesejados do mangue. O confronto explodiu em caos breve, o segundo capanga emergindo das sombras com um grito gutural, brandindo um facão que cortou o ar com um silvo metálico, e o cheiro de suor azedo invadiu a cabana como uma onda fétida. Zefinha se jogou contra ele, as mãos nuas cravando unhas em seu braço, o som de carne rasgada ecoando como pano sendo dilacerado, enquanto sangue quente espirrava no rosto de Eulália, salgado e metálico, na boca aberta, em um grito silencioso. "Pelo mar que nos traiu!" berrou a pescadora, e o homem cambaleou, tropeçando em uma raiz exposta que o fez cair na lama com um baque úmido, o impacto enviando poças de água estagnada, respingando frias nas pernas de Eulália. Ela girou para o primeiro intruso, a faca erguida em um arco trêmulo, sentindo o metal vibrar em sua mão como vivo, e o golpe acertou o ombro dele, rasgando a camisa de linho com um rasgo abafado, o sangue jorrando quente e viscoso sobre seus dedos, um toque que a encheu de náusea e triunfo misturados, como o primeiro gole de cachaça após uma colheita ruim. Ramiro, guiado pelo som, atirou uma rede velha de pesca tecida com fibras de piaçava, que se enredou nas pernas do capanga ferido, o emaranhado rangendo como cordas de navio ao vento, e o homem urrou, debatendo-se na terra, enquanto Zefinha o imobilizava com um joelho nas costas, o peso dela fazendo-o ofegar como peixe fora d'água. Mas o terceiro, o impostor em pessoa, montado em seu cavalo negro que bufava vapor no ar esfriante, observava da borda da clareira, o uniforme salpicado de lama refletindo o luar em botões opacos, e desmontou com um gracejo lento, o revólver na mão girando como sino de igreja profana. "Bravas as viúvas da Bahia", disse ele, a voz suave como óleo em ferida, avançando com passos medidos que esmagavam flores noturnas sob as botas, liberando um perfume doce e efêmero que contrastava com o fedor de violência. O cheiro de seu cavalo, couro e esterco fresco, se misturou ao caos, e Eulália sentiu o medalhão queimar contra seu peito, um calor que se espalhava como febre, ecoando a miniatura dentro dele, o rosto do verdadeiro Álvaro, olhos honestos que o impostor roubara como um ladrão de túmulos. "Você matou o irmão para vestir sua pele", cuspiu Eulália, erguendo a faca ensanguentada, o braço tremendo não de fraqueza, mas de uma raiva que fervia como caldeirão de engenho, e o impostor parou, os olhos estreitando-se em fendas que captavam o luar como lâminas. Ele riu, um som baixo que vibrou no ar úmido como o ronco distante de uma tormenta, e apontou o revólver para Zefinha, ainda ofegante sobre o capanga. "E seu filhote me traiu por ouro que não entregou. O navio guarda mais que papéis. Velha, guarda o corpo de Bento, se ele não cumprir." As palavras acertaram Eulália como um arpão no peito, gelando o sangue em suas veias, apesar do calor da luta, e ela viu flashes. Bento, o menino que encontrara o medalhão na praia em 1830, agora afogado em dívidas, usando-a como moeda em um jogo imperial de sombras. O impostor avançou, o cano da arma reluzindo frio ao luar,
e o ar pareceu rarear, carregado de umidade que condensava em gotas frias na testa dela, misturadas ao suor salgado. Zefinha se lançou para a frente, desviando o tiro com um rolamento na lama que a cobriu de grumos pegajosos e frios, o estampido ecoando como trovão abafado nas árvores, seguido pelo cheiro acre de pólvora que queimava as narinas. Eulália atacou então, a faca cortando o ar em um arco desesperado, mas o impostor girou, o punho acertando sua têmpora com um impacto surdo que a fez ver estrelas dançantes, o gosto de sangue enchendo sua boca como ferro quente. Ela caiu de joelhos na terra úmida, o mundo girando em tons de prata e verde, sentindo as raízes do manguezal cravarem-se em sua saia como garras. E Ramiro gritou algo em tupi antigo, uma maldição que fez o cavalo relinchar em pânico. O velho tateou para uma garrafa de cachaça na prateleira, arremessando-a contra o impostor. O vidro se estilhaçou em seu peito, o líquido inflamável escorrendo e pegando fogo com o isqueiro que ele sacara, chamas azuis lambendo o uniforme como demônios invocados. O impostor urrou, batendo as chamas com as mãos enluvadas, o cheiro de lã queimada e carne chamuscada enchendo a clareira como incenso profano, e recuou para o cavalo, os capangas gemendo no chão como feras feridas. Isso não acaba aqui. O mar me deve mais que sua vida, cuspiu ele, montando com um salto desajeitado, o animal galopando para a escuridão da trilha, deixando poeira vermelha subir como névoa sangrenta. Zefinha ajudou Eulália a se erguer, o toque de sua mão firme e quente contrastando com o frio que se instalava em seus ossos, e juntas amarraram os capangas com tiras de rede, o som de cordas se apertando, ecoando como promessas de justiça tardia. Ramiro, ofegante, murmurou. O medalhão chamou o fogo. Agora leve a carta para as vilas de Cachoeira. O império cai com verdades como essa. Eulália assentiu, limpando o sangue do lábio com o dorso da mão, sentindo o inchaço pulsar como um segundo coração. E guardou a faca no cinto, o metal ainda morno de uso. Enquanto a lua se inclinava para o oeste, tingindo o manguezal de tons fantasmagóricos, elas arrastaram os prisioneiros para a cabana, o ar agora pesado com o cheiro de fumaça residual e alívio amargo, e Eulália sentiu o peso de Bento como uma âncora invisível, o filho traidor, talvez já engolido pelas águas da Baía, ou pior, aliado ao impostor em uma teia que o mar tecia para punir. Mas ao tocar o medalhão, agora calmo contra sua pele, uma visão fugaz a assaltou. O navio abandonado na praia, sua silhueta negra sussurrando que a redenção exigia um último mergulho nas profundezas, onde o segredo final esperava, gelando não só o coração, mas a alma inteira de quem ousasse tocá-lo. O amanhecer tingia a Baía de Todos os Santos de um cinza perolado, enquanto Eulália pisava a areia úmida rumo à silhueta negra da sombra de Itapuã, o peso da carta e do medalhão ancorando seus passos como correntes invisíveis. O ar da manhã carregava o cheiro fresco de sal misturado a algas recém-expostas pela maré baixa, um aroma que invadia os pulmões de Dona Eulália como um bálsamo amargo, aliviando o latejar em sua têmpora, onde o punho do impostor deixara um hematoma roxo e inchado, quente ao toque de seus dedos calejados. Aos 60 anos, ela sentia os ossos das pernas protestarem a cada afundada na areia fofa, que se colava às solas dos pés descalços como lama viva, fria e pegajosa, mas o fogo da noite anterior ainda ardia em seu peito, transformando o exílio imposto por Bento em um caminho de retorno deliberado. Zefinha e Ramiro ficavam para trás na clareira, vigiando os capangas amarrados com redes de piaçava que rangiam ao vento leve, seus sussurros de encorajamento ecoando em sua mente como o murmúrio das ondas. O mar devolve o que roubam, mas só aos que enfrentam o abismo. O medalhão, agora um peso morno contra sua pele suada, pulsava fracamente, como se o navio gravado nele a guiasse de volta ao ventre de madeira podre, onde o segredo final o esperava. Não em papéis,
mas em ossos e verdades engolidas pelas águas. Ela subiu a prancha escorregadia, o casco rangendo sob seu peso como um lamento antigo. E o sol nascente filtrava-se pelas velas rasgadas, projetando raios dourados que dançavam no convés, coberto de sal incrustado, áspero sob suas palmas como açúcar cristalizado. O som distante de gaivotas gritando parecia a zombaria dos deuses iorubás, e o gosto de sangue seco ainda persistia em sua língua, um lembrete metálico da luta que a moldara de vítima a portadora de justiça. Dentro do porão, o ar viciado a envolveu como um sudário úmido, cheirando a mofo e enxofre residual das chamas da noite, e ela tateou as paredes curvadas, sentindo lascas de madeira cravarem-se em sua pele como agulhas finas, uma dor que a mantinha alerta. A carta, desdobrada pela enésima vez, revelava mais agora a luz fraca. Linhas finais confessavam não só a deserção do impostor em 1837, mas um pacto com contrabandistas como Bento, usando o navio como túmulo para corpos incômodos, escravos rebeldes, oficiais rivais e agora, talvez, o próprio filho dela, afogado para selar uma dívida de ouro. Um baque surdo veio das entranhas do porão inferior, ecoando como o coração de um gigante adormecido. E Eulália desceu a escada rangente, os degraus gemendo sob seus pés como madeira viva, o ar ali mais denso, carregado de um fedor podre de carne salgada e água estagnada que queimava os olhos até lágrimas escorrerem quentes por suas bochechas enrugadas. Ela acendeu uma vela improvisada com trapos e óleo de peixe, o pavio crepitando com um chiado que enchia o espaço de fumaça acre, e a chama tremulante revelou o que o mar cuspira na véspera, uma caixa de ferro semi-enterrada no limo, idêntica àquela que encontrara antes, mas agora entreaberta, como se mãos recentes a houvessem forçado. Dentro, não só documentos imperiais falsos, mas um embrulho de pano ensopado, exalando um cheiro nauseante de decomposição salina. E ao desatá-lo, ossos amarelados rolaram para fora. Uma mão esquelética, ainda com anéis de latão e um medalhão idêntico ao dela, gravado com o mesmo navio fantasma, mas manchado de ferrugem e algas. O estômago de Eulália revirou, um vômito ácido subindo pela garganta que ela engoliu com esforço, sentindo o gosto bilioso misturar-se ao sal do ar, e reconheceu o anel, o de Bento, forjado em Salvador em 1830, presente dela para seu 10º aniversário, quando ele jurara lealdade eterna. "Filho, o que você fez?" sussurrou ela para o vazio, a voz trêmula ecoando nas vigas úmidas, e o medalhão em seu peito queimou como brasa, um formigamento que se espalhava pelo corpo como febre de malária, revelando a verdade final em um flash de memória. Bento não a abandonara por ganância cega. Ele descobrira o impostor durante um contrabando, roubando o medalhão do verdadeiro Álvaro do porão do navio anos antes, e tentara chantageá-lo só para ser traído e afogado na Bahia, seu corpo devolvido como troféu. A carta confirmava: "Eu o matei como matei o irmão, o mar leva os tolos que ousam questionar." Lágrimas quentes escorreram, salgadas como o oceano, e Eulália tocou os ossos. O osso frio e liso sob seus dedos como mármore de sepultura, sentindo o laço rompido se refazer em dor redentora. Bento, o traidor, fora a vítima final da mentira que vestia galões dourados. Enquanto o sol subia, inundando o porão com luz que filtrava pelas fendas como lâminas de ouro, um som de remos cortando água chegou do exterior, ritmado e insistente. E Eulália ergueu-se, guardando o segundo medalhão no corpete ao lado da carta, o metal duplo agora um peso que equilibrava sua alma partida. Ela emergiu ao convés, o vento matinal chicoteando seu cabelo grisalho com dedos salgados e frios, e avistou o barco do impostor aproximando-se da praia, ele e 2 reforços remando com fúria, os rostos suados reluzindo ao sol nascente. "Você não pode fugir do que o mar sabe."
berrou ele ao avistar sua silhueta, a voz rouca sobrepondo-se ao chapinhar das remadas, e saltou para a areia com o revólver em punho, os capangas atrás, rifles erguidos como cetros de julgamento imperial. O cheiro de pólvora fresca emanava deles, misturando-se ao iodo da maré, e Eulália desceu a prancha devagar, os pés afundando na espuma branca que lambia a praia, fria como o adeus de Bento. Eu sei quem você é, impostor. E o mar sabe também, disse ela, erguendo a voz firme pela primeira vez, o tremor ausente apesar do coração galopante, e desabotoou o corpete, revelando os 2 medalhões e a carta desdobrada, o papel tremulando ao vento como bandeira de rendição invertida. O impostor parou, os olhos arregalando-se em reconhecimento do relicário duplicado, e riu nervoso, um som que se quebrou como onda em rocha. Mentiras de viúva louca. Dê-me isso e eu a levo de volta à roça. Mas seus capangas hesitaram, murmurando entre si, o som baixo como conchas rolando na areia, e um deles, um mestiço de olhos fundos como os de Zefinha, baixou o rifle ligeiramente, captando o selo falso na carta. Capitão, isso é da cabanagem, o selo não bate. O impostor girou, o revólver apontado para o homem, mas Eulália avançou, os pés na água rasa, enviando ondas que molhavam sua saia com um frio revigorante, e leu em voz alta as linhas finais. Eu, Joaquim de Mendonça, matei Álvaro e tomei seu nome. Bento viu, e o Bahia o levou. O ar pareceu congelar, o sol queimando impiedoso em suas nucas enquanto o impostor recuava, o rosto pálido como fantasma, o suor escorrendo em riachos quentes por sua cicatriz fina. Cale-se, bruxa! Rosnou ele disparando para o ar, o estampido ecoando como trovão seco e fazendo gaivotas erguerem voo em pânico, mas o capanga mestiço ergueu o rifle contra ele, o clique do cão armado cortando o silêncio como lâmina. Pelo império verdadeiro, não por fantasmas, murmurou o homem, e o outro capanga seguiu, o cheiro de traição virando o ar azedo como vinagre. O impostor caiu de joelhos na areia, o revólver escorregando de sua mão com um baque surdo, e Eulália se aproximou, o medalhão duplo balançando como sino de julgamento, tocando seu rosto com o metal frio. O mar devolveu Bento para mim. Agora devolva a verdade para todos. Ele soluçou, confissões jorrando como água de fonte. Deserção, mortes, o pacto com Bento rompido por ambição. E os capangas o amarraram com cordas do barco, o rangido ecoando como promessas de forca imperial. Enquanto o sol atingia o zênite, tingindo a baía de azul vivo, Eulália enterrou os ossos de Bento na praia, sob uma pilha de conchas que Zefinha trouxera às pressas, o solo úmido cedendo sob sua pá improvisada como terra compassiva, e o som das ondas cantando uma ladainha final de perdão. Ela pendurou o segundo medalhão ao lado do seu, os 2 reluzindo juntos ao sol, um par de sentinelas contra as mentiras do mar, e sentiu o vazio se encher não de vingança, mas de uma paz frágil, como a brisa que secava suas lágrimas salgadas. O impostor seria levado a Salvador para julgamento, sua identidade falsa desmascarada em tribunais imperiais, e as vilas de Cachoeira sussurrariam sua história como lenda de redenção, a viúva que o oceano escolheu para curar suas próprias feridas. Mas ao virar-se para o horizonte, onde a sombra de Itapuã se erguia, semi-enterrada, como ruína mística, Eulália soube que o mar guardava mais segredos, e o dela, agora, era o silêncio de uma mãe que perdoara o impossível, deixando o vento levar o resto.